Olá! Hoje a gente vai mergulhar num capítulo da Bíblia que, olha, vira de cabeça para baixo a nossa noção de justiça e julgamento. Ele questiona uma coisa fundamental: quem é que tem de fato o direito de julgar? Vamos lá. Nossa análise de hoje nos leva para um Novo Testamento, uma carta aos Romanos, capítulo 2. É aqui que vamos desvendar a mensagem central desse texto tão importante. E olha, o capítulo já começa nos confrontando com duas perguntas bem diretas, fundamentais mesmo. Como é que Deus julga e será que alguém consegue escapar desse julgamento? São essas as questões que vão guiar a nossa análise. Bom, começando pela primeira parte, o texto já estabelece a base de todo o argumento. E qual é essa base? O padrão do julgamento divino. A ideia central aqui é que a responsabilidade diante de Deus é para todo mundo, é universal e imparcial. Ninguém fica de fora. O versículo 1 já chega com tudo. Ouçam só. Você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Quer dizer, o ponto de partida é um ataque direto à hipocrisia. Ela é vista aqui como o primeiro grande obstáculo para a verdadeira justiça. E o interessante aqui é a construção dessa lógica, né? O ponto de partida não é o erro do outro, mas a hipocrisia de quem está apontando o dedo. Fica muito claro que só saber o que é certo não livra ninguém do julgamento, principalmente quando as próprias ações vão na contramão desse conhecimento. E aí vem uma afirmação chave no versículo 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Em outras palavras, o critério para o julgamento são as ações, os feitos, e não as palavras ou status da pessoa. E para fechar essa primeira parte, com chave de ouro, o texto afirma de forma categórica: pois em Deus não há parcialidade. Ponto final. Não existe tratamento preferencial para ninguém. Ok, vamos avançar um pouco e ver como esse argumento se desenvolve. A partir desse ponto, o capítulo começa a explorar como esse julgamento imparcial se aplica a dois grupos de pessoas bem distintos. E para isso, ele usa o que a gente poderia chamar de duas testemunhas. De um lado, a lei escrita e do outro, a consciência humana. E aqui o texto faz uma distinção que é super importante. Veja bem, para aqueles que não tinham a lei de Moisés, os gentios, o padrão de julgamento é um. Já para aqueles que receberam a lei, o padrão é outro, mas, no fim das contas, a conclusão é a mesma. A responsabilidade é universal. Não importa se a pessoa conhecia formalmente a lei ou não. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: não adianta só ter a lei ou escutá-la. O que conta mesmo é a prática, a obediência. E para quem não tem a lei escrita? Bom, aí entra um mecanismo interno, a consciência, que funciona como um guia. Isso só reforça a ideia de que ninguém está, digamos, no escuro, sem nenhum padrão de moralidade. Agora a análise fica ainda mais pessoal, mais direta. O foco se fecha naqueles que não apenas conhecem a lei, mas que também a ensinam. É nesse ponto que a tensão entre o saber e o fazer chega no seu ápice. O texto aqui está preparando o terreno para uma série de perguntas retóricas e bem afiadas. O alvo são justamente aqueles que se sentem seguros, que se orgulham da sua herança e do seu conhecimento da lei. E a primeira pergunta já vem como um soco no estômago. Você, que ensina os outros, não ensina você mesmo? E a sequência é rápida, sem dar tempo para respirar. Você que prega contra o furto, furta. E a série de perguntas se encerra com essa: você, que diz que não se deve adulterar, adultera. Com isso, a hipocrisia fica completamente exposta. E então vem a consequência, que é devastadora. A hipocrisia, segundo o texto, não é só uma falha pessoal. Ela tem um impacto externo gravíssimo. Vamos ler. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Ou seja, a contradição entre o que se fala e o que se faz acaba gerando blasfêmia, manchando o nome de Deus. Bem, com isso, a gente chega na parte final do argumento do capítulo. O foco agora muda. Ele sai do comportamento externo, dos símbolos religiosos, e vai direto para a realidade interna do coração. É ali que acontece a verdadeira transformação. Para ilustrar esse ponto, o texto usa o exemplo da circuncisão, que era o principal sinal físico da aliança com Deus naquela época. E o argumento é o seguinte: esse sinal externo não tem valor nenhum se a realidade interna, que é a obediência, não estiver lá. A desobediência, basicamente, anula o símbolo.
E é aqui que a gente chega no clímax de todo o capítulo. O texto faz um contraste poderoso. De um lado, o judeu exteriormente, cuja circuncisão é física e busca o louvor das pessoas. Do outro, o judeu interiormente, cuja circuncisão é a do coração, feita pelo Espírito, e que busca o louvor que vem de Deus. Fica claro que a verdadeira identidade não é definida por rituais ou linhagem, mas por essa transformação interna. Portanto, a grande conclusão de Romanos 2 é esta: a verdadeira justiça, aquela que vale diante de Deus, não tem a ver com aparência, com conhecimento ou com rituais. É fundamentalmente uma questão do estado interior do coração. É uma virada de chave, uma mudança de paradigma que o texto propõe. Então, o capítulo 2 desmonta toda a confiança que se poderia ter na lei, na herança ou em sinais externos. E isso nos deixa com uma pergunta. Uma pergunta poderosa, ainda que implícita. Se nada disso salva, o que resta? Qual é então o caminho para a justiça? Bom, a resposta para essa pergunta começa a ser construída no capítulo 3, e é para lá que a nossa análise vai a seguir.